Como é que eu conto pra minha mãe que eu vi o meu pai saindo do motel com a minha tia? Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos a história. Eu tô trabalhando em um motel, só que tanto a minha mãe quanto meu pai, eles não sabem. Eu sou filha única deles e a situação em casa tava bem difícil, financeiramente falando, e eu acabei conseguindo esse emprego no motel. Só que a minha mãe, ela é um tanto quanto meio preconceituosa com esse tipo de lugar. Então, ela jamais aceitaria que eu trabalhasse ali. Mas foi o lugar que eu consegui. Então, não vou entrar muito em detalhes, né? Porque se de repente alguém ver, pode reconhecer a história. Mas eles pensam que eu tô fazendo um outro tipo de serviço em um outro lugar. Quando, na realidade, eu estou trabalhando nesse motel. E aí, esse motel específico onde eu trabalho, ele fica numa rua que é uma rua, assim, muito isolada. É uma rua muito parada, então ele é muito escondido. As pessoas que vão ali é realmente pessoas que querem se esconder. E lá ele tem um sistema de segurança ok, tem câmeras e tudo. Então as câmeras, elas pegam a parte do estacionamento, ali o portão, né? Que a dona resolveu colocar, porque às vezes tinha os engraçadinhos que queriam sair sem pagar e tudo. Enfim, nesse dia eu estava lá no motel, era por volta de 7 horas da noite, mais ou menos. Já estava quase encerrando o meu horário, né? O meu turno. E eu tava lá quando eu vi um carro entrando. Eu olhei pela câmera, né? E o carro entrou. Só que na hora que o carro entrou, eu percebi que era parecido com o carro do meu pai, mas eu não tinha certeza. O carro do meu pai, ele tem um negócio específico que faz você reconhecer que é o carro dele, né? Quem conhece, no caso, sabe que é ele. Só que como passou rápido na câmera, eu não consegui ver esse detalhe. Então eu fiquei meio na dúvida e acabei deixando pra lá. Mas fiquei atenta pra ver a hora da saída, né? Aí tá, passou o tempo. Quando foi na hora da saída, que eu vi que a pessoa saiu, que aí apareceu a parte de trás do carro, foi quando eu vi o pequeno detalhe e eu tinha certeza que era o meu pai. Só que o que aconteceu? Na hora de sair, tava saindo dois carros ao mesmo tempo, que no caso era o carro que tava antes e o carro do meu pai que tava logo atrás. Então ele meio que acabou ficando um tempo parado antes de sair, porque o carro da frente tava pra sair. Só que o carro da frente acabou dando um problema na hora de sair. Por algum motivo o carro ali parou, ele estancou e o carro não queria ligar. E como é muito estreita a passagem, não tinha como passar pelo lado, tinha que realmente esperar. E aí, gente, o carro que tava na frente saiu, o dono, né, do carro saiu do carro e começou a empurrar o carro pra tirar no meio do caminho. Olha, gente, a cena na porta do motel. Ele começou a empurrar o carro dele pra tirar do meio do caminho. Só que como ele tava sozinho, né, tipo, tinha a mulher, mas a mulher não desceu pra ajudar ele tava sentindo uma certa dificuldade. Então, o que aconteceu? O meu pai acabou saindo do carro pra ajudar ele a empurrar. Então foi aí que eu tive certeza absoluta que era o meu pai. E ele foi empurrando. Até que teve um momento onde eu olhei para outra câmera, porque lá tem câmera assim dos dois lados. Quando eu olhei para outra câmera, a passageira do carro do meu pai baixou o vidro para falar alguma coisa para ele. E foi aí que eu reconheci que é uma tia minha, irmã da minha mãe. No final de tudo, eles acabaram indo embora e eu fiquei, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Porque eu tenho que contar pra minha mãe. O meu pai, gente, ele é o cara mais falso moralista que vocês podem conhecer na vida de vocês. Ele fala mal de todo mundo, ele julga todo mundo e no final ele fazendo merda, sabe? E eu fiquei, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Ou melhor, como é que eu falo sem descobrirem, né? Porque o meu pai, ele não chegou a sair do motel. Ele ficou dentro do motel, ele só ajudou o cara a tirar o carro do meio. Então, ele não chegou a ir lá fora e tal. Então, esse negócio de que alguém fora viu ele pode não colar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo da reação da minha mãe ao descobrir, quem sabe o meu pai também. E, enfim, queria pedir ajuda de vocês sobre como eu posso contar pra minha mãe que eu vi meu pai saindo do motel com a minha tia.